Hoje é dia 16 de janeiro de 2019. O cronista acordou alegre, sonhou com John Wayne. John Wayne era o xerife, que era implacável com as suas armas de fogo, a cinta. Depois ele as deixou dentro de um baú à entrada de casa, até ser desafiado pelo bandido da região e precisar pegar o revólver para matar o bandido. O cronista acordou alegre porque o presidente da República, usando uma caneta Bic, modicamente Bic, assinou o decreto número 9.685, cuja íntegra vai abaixo, flexibilizando o uso, porte e o uso de armas de fogo pela cidadania brasileira, não havendo distinção alguma entre homem e mulheres, homens e mulheres, é indistintamente portável pelos dois sexos. O escriba nunca teve interesse pessoal por armas de fogo, se lembra apenas de que há uns 30 anos atrás precisou defender alguém que usara uma pistola Beretta 6.35 e havia discussão sobre se aquela arma poderia ou não ter sido utilizada daquela forma. O escriba ficou um mês montando e desmontando aquela pistolinha, até ficar tão destro que em 30 segundos conseguia desmontar tudo. Então, durante o júri, desmontou a pistolinha em 30 segundos, deixou aquela tranqueira toda em cima da mesa dos jurados e disse ao promotor público, que por sinal era muito preparado e inteligente: agora Vossa Excelência monta. E evidentemente o promotor público não conseguia acertar aquela parafernália, acabou perdendo o júri em razão disso. Foi a única vez na vida em que este escriba teve nas mãos uma arma de fogo, que nem era do próprio, era de um cliente qualquer e foi devolvida depois. A arma tem trato com o demo. A arma não pode ficar perto de alguém porque dá coceira nas mãos. O presidente da República deve saber disso, e o ministro Onyx, que por sinal é uma criatura muito simpática, inteligente, alegre e preparada, deve sabê-lo também, porque, aliás, posto à frente desta suspeita de que um revólver poderia causar acidentes em casa, deu o exemplo de um liquidificador. O risco seria o mesmo, porque em casa a criança poderia pôr o dedinho dentro do liquidificador e ferir a mão. Da mesma forma, uma criança poderia pegar uma arma de fogo e, sem querer, premir o gatilho, disparando. São coisas diferentes, porque um liquidificador é um liquidificador. Um liquidificador não pode ser levado à cinta, não pode ser carregado debaixo do braço na rua e não pode servir a instintos ou intuitos agressivos. Além disso, este, por exemplo, como é importado, depende de autorização para importação. E os nacionais são de plástico.
que também podem poluir o ambiente. Então a sugestão nesse sentido aí é de que se obtenha porte para ter em casa o liquidificador de vidro. A cinta nem se fale, porque é grande demais. Mas o exemplo que o eminente ministro dá não é um exemplo adequado. Evidentemente, a criancinha pode enfiar o dedo no liquidificador e o perder. Mas isto aqui não dispara. Isto aqui não é arma de repetição. E isto aqui não é feito para matar. A arma tem todas essas qualidades negativas. O decreto é razoavelmente longo. Havia sugestões do ministro Moro, que havia pensado inclusive em que a arma de fogo deveria ser deixada em casa, em local protegido da utilização inadequada por adolescentes e crianças. Em outros termos, seria necessário que a criatura tivesse um cofre em casa e não só que o tivesse, que provasse a propriedade desse cofre. Basta no decreto, segundo o cronista pôde examinar, a declaração de que esse cofre existe. E, evidentemente, quem tem o cofre não pode levá-lo à rua consigo com a arma dentro. O porte seria de uso exclusivo do cidadão dentro de casa, ressalvadas as exceções que o decreto 9.685 de 15 de janeiro de 2019 especifica. O cronista não há de lê-lo, quem tiver interesse pode recortá-lo e o manter na parede de casa. O presidente usou uma caneta Bic para assinar o decreto. Houve outra oportunidade em que alguém agora, há pouco tempo, utilizou uma caneta dessa marca. Esta aqui é prateada. Isso mata. Isto aqui pode matar, sim. Pode também salvar a vida de alguém numa traqueostomia para permitir a fluição de oxigênio na traqueia, qualquer coisa semelhante a isto. Esta é de plástico prateado. É Bic. 400 milhões de canetas desse tipo são vendidos de vez em quando no nosso país. O resto é resto, fica a caneta Bic assinada pelo Bolsonaro, de repente vai ao museu, fica o liquidificador que o ministro utilizou para dar exemplo da compatibilidade de risco entre isto e um Colt 45, e fica a tristeza deste cronista em se dar tanta importância a uma coisa que, no fim das contas, continuaria a existir com ou sem decreto, porque há muita gente que, embora não confessadamente, tem armas em cima do guarda-roupa. Aquelas que estas, sim, têm uma proximidade muito grande com os anjos maus que permeiam a vida da cidadania, homens, mulheres, crianças, velhos, adultos, insanos mentais, drogados, etc. E la nave va.